Fala pessoal, vamos falar agora de outro tema, paradoxo. A definição de paradoxo ela é meio difícil de entender, mas ela é basicamente algo que não tem lógica, nexo ou contradiz a si mesmo. Basicamente isso. É que nem aquela frase do Caetano Veloso que ele fala assim numa música: eu estou cheio de me sentir vazio. Então, não tem nexo, né? Ou você está cheio ou você está vazio, né? Senão você entra numa contradição em si mesmo. Eu lembro, por exemplo, de um programa de humor da Globo, de muitos anos atrás, em que o Marco Nanini, o personagem dele, ele ia cometer suicídio. Ele pegou uma cadeira, subiu, amarrou uma corda, pendurou no pescoço, e bem na hora entrou uma mulher. Eu não lembro qual era a relação dela com ele, mas ela não queria que ele se matasse. Aí ela pega e saca uma arma, e ela aponta para ele e fala: desce daí, senão eu atiro. Aí ele fala para ela: solta essa arma, senão eu pulo. E eles ficam ali uma meia hora nesse paradoxo, porque de qualquer forma ele ia morrer. Mas chega a ser cômico, né? Desce, senão eu atiro. Solta essa arma, senão eu pulo. Isso é um paradoxo. Então o paradoxo é algo que quando você tem uma ideia, quer seja filosófica, teológica, não importa, ela se autocontradiz. Não tem como, pode ser até científica. Por exemplo, a viagem no tempo. Por que a viagem no tempo é um paradoxo? Seria improvável. Vamos pegar um exemplo hipotético. Digamos que um cientista consiga criar uma máquina capaz de voltar no tempo. Uma máquina, tipo a história do H.G. Wells. Se ele voltasse no tempo, digamos, sei lá, para uns 100 anos atrás, tudo que ele fizesse poderia alterar o futuro. Tem até aquela história da borboleta, né? Que se você matar uma simples borboleta no passado, você pode alterar toda a linha do tempo. Porque aquela borboleta podia ser comida por um outro ser, um pássaro, sei lá, aquele pássaro ia servir de alimento para outro ser e assim por diante, então você altera toda a linha do tempo. Então, se aquele cientista voltasse no tempo e ele fizesse algo... Eu vou dar um exemplo mais hipotético. Lá. Digamos que ele volte na época da Alemanha nazista. E ele chegue lá e ele atire no Hitler. Pá, eu vou matar o Hitler para salvar milhões de vidas. O Hitler mal está chegando no poder, ele chega lá com uma arma moderna, sei lá, ele atira bem na cabeça do Hitler. Só com esse fato ele ia alterar toda a linha do tempo. Não ia ter Segunda Guerra Mundial, não ia ter desenvolvimento tecnológico, não ia ter a corrida espacial da NASA. Enfim, automaticamente, quando chegasse na época dele, não ia ter máquina do tempo. Porque ele não ia ter tecnologia o bastante para ter desenvolvido uma máquina do tempo. Logo, no mesmo instante que ele matasse o Hitler, ele automaticamente ia sumir. Porque como é que ele estava ali no passado se ele via com a máquina do futuro, sendo que ele alterou o passado, e se ele alterou o passado não vai ter mais máquina do futuro. Então ele ia ficar nesse looping temporal eterno. Não ia ter como. Então, esse conceito seria um conceito paradoxal, porque ele perde a lógica, o nexo, e ele contradiz a si mesmo. Então, mesmo que os cientistas tivessem uma capacidade de desenvolver uma máquina do tempo, eles tecnicamente não iam poder usar. Porque se eles fossem usar para voltar para o passado, automaticamente eles nunca iam ter a máquina do tempo para voltar ao passado. Parece complexo isso, né? Mas é exatamente assim. Isso chama-se paradoxo. Um outro exemplo que eu posso dar é a questão do teletransporte, né? Que também é muito debatido hoje pela ciência. O teletransporte, a gente tem aquela filosofia do barco de Teseu. O barco de Teseu é um personagem grego da mitologia que ele tinha um barco. Aí um dia uma tábua do barco ficou velha. Ele mandou trocar aquela tábua. Tira essa tábua e coloca outra tábua. Depois outra tábua ficou velha também. Aí ele mandou tirar aquela tábua e colocar uma tábua nova. E assim por diante. Até que chegou ao ponto que ele trocou todo o barco inteiro. Todas as madeiras, mastro, tudo, trocou tudo. Aí fica aquela pergunta filosófica, né? Esse barco ainda é o barco de Teseu? Ou o barco de Teseu é todas aquelas madeiras que foram retiradas? Porque ali ele usou todo um outro material. O barco é o mesmo, formato, dimensões, estrutura, mas esse barco, praticamente ele desmontou todo o outro para fazer aquele barco. É a mesma coisa com o teletransporte. O teletransporte, eles dizem que você vai, se for desenvolvida essa tecnologia, o seu corpo vai se desintegrar todinho e se reintegrar em outro lugar. É que nem aquele filme O Mosca, não sei se vocês já viram, né? Que ele entra numa máquina para se teletransportar e entra uma mosquinha junto, ele vira uma mosca. Só lembrando que isso é impossível, tá? Ali é só uma ficção. Ali é uma ficção científica. Agora, o teletransporte, se a gente fosse todos desintegrado e reintegrado novamente, nós seríamos nós mesmos? Eu vou dar um exemplo hipotético para você. Digamos que você começa a ter problema de saúde. Aí primeiro você tem um problema cardíaco. O médico vai lá e faz um transplante de coração. Depois você troca o rim, depois o pulmão, depois o cérebro, depois o apêndice, depois o baço, depois isso, aquilo. O médico te trocou você todo. Você continuaria sendo você? Ou você seria aquela outra pessoa que praticamente já corresponde mais da metade do seu corpo? Então fica uma coisa meio paradoxal. Tudo isso é no campo da ficção, tá? Agora vamos entrar no campo da religião. Vamos sair da ficção científica, vamos entrar na ficção não científica.
A religião cristã, ela surge praticamente se contrapondo ao Velho Testamento. Mas, estranhamente, a religião cristã mantém o Velho Testamento e os livros, né, da chamada Taná, dos judeus, como seus livros sagrados também. Mas isso gera todo esse efeito paradoxal na religião cristã. Tecnicamente, ninguém segue o cristianismo. Agora, se alguém segue o cristianismo, a pessoa vai entrar nesse paradoxo que nesses exemplos que eu dei para vocês. Porque o Velho Testamento ele é baseado em preceitos, mandamentos, leis. Tem um Deus Todo-Poderoso que deu leis e preceitos para um povo. Já o Novo Testamento ele se foca muito na questão da graça. Eu não vou nem entrar na questão de Jesus, porque essa questão de graça começa mais com Paulo. Mas Paulo, em vários momentos, ele diz que a lei não serve para nada, a lei servia para ele de esterco, que Jesus desfez o muro da inimizade, que eram os mandamentos que separavam os judeus dos outros povos. E Paulo fala que por obras ninguém pode ser salvo para que não se glorie. A salvação é só por aceitar Jesus. Aceita o Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Essa é a concepção paulina, que é absorvida pela maioria das igrejas. Pelo menos a maioria das vertentes, né? Eu não sei se tem alguma vertente que segue mais a lei, acho que só os adventistas, né, que priorizam a lei. Mas a maioria segue mais essa questão paulina de graça. E aí nós entramos nesse paradoxo, porque eles dizem que a graça é um favor imerecido, que Jesus já morreu pelos nossos pecados, então eu não preciso fazer nada para ser salvo e nada que eu fizer vai me garantir a salvação. Eu só tenho que acreditar em Jesus e confiar que Ele vai me salvar. Agora, a lei, nesse caso, não serve mais para nada. A lei foi abolida ou era coisa para judeu. Não é isso que a maioria das igrejas fazem? Só que tem um problema. Para mim seguir essa chamada graça, se eu violar a chamada lei, que não serve mais para nada, eu perco a salvação. Por exemplo, digamos que eu me converto ao cristianismo. Eu, Ronaldo. Eu vou numa igreja, eu aceito Jesus, eu prego Jesus, eu faço minhas orações, eu falo, Jesus, eu aceito o Senhor, eu vou ser salvo. Aí eu saio da igreja, vou lá, por exemplo, sei lá, vou num centro espírita. Eles vão dizer que eu perdi a salvação. Por quê? Porque eles entendem que a Deuteronômio 28, que não diz isso, mas eles entendem, 18, perdão, que ali a Bíblia está condenando o espiritismo. Então, tecnicamente, eu tenho que seguir a lei. Porque se eu violar o mandamento da lei, eu perco uma salvação que é gratuita. Faz algum sentido para vocês? Vou dar um outro exemplo hipotético. Eu aceito Jesus e pronto. Aí eu chego para o pastor e falo assim, pastor, não era melhor a gente guardar o sábado, não comer certos alimentos, porque está lá na lei? Ah, não. A lei não pode salvar ninguém não, meu amigo. Paulo falou, ninguém será salvo por obras, só por graças. Então a lei não serve para a gente. Nós estamos na graça. Beleza. Pastor, posso arrumar um namorado? Não, aí você vai perder a salvação. Mas por quê? Jesus proibiu? Não, está lá na lei. Mas não é a lei que não serve para nada? Sim, ela não serve para nada, mas se você fizer isso, você vai perder a salvação. Tá bom, pastor, eu posso então... Eu vou deixar então de comer frutos do mar, porque está proibido na lei. Meu irmão, a lei era coisa para judeu, meu irmão. Nós estamos na graça, Cristo, Jesus. Cristo vai nos salvar, meu irmão. Tá bom, então eu vou ali comprar uma imagem de Santo Antônio para colocar lá em casa. Aí você vai perder a salvação. Está lá em Êxodo 20. Não farás imagem de escultura. Vocês estão entendendo? É uma salvação tão gratuita, né, que Jesus fez um sacrifício tão perfeito para salvar todo mundo, mas só que se eu violar alguns mandamentos da lei, eu perco essa salvação gratuita. Então, não é salvação gratuita, porque tem que seguir a lei. Como é que fica então? E aliás, seguir meia lei, né, porque os pastores não seguem nada da lei, né, eles seguem só o que convém. Pautas morais, imagem, espiritismo, isso aí para eles é fundamental. Agora e os outros mandamentos da lei? Como não comer carne de porco, não comer fruto do mar, não vestir roupa de tecidos diferentes, não aparar a barba, etc, etc, etc. Inclusive eram mandamentos para sacerdotes, né? Lá em Levíticos. Eles seguem? Não. Então, como é que eu vou ser salvo pela graça se eu tenho que seguir algumas leis e outras leis não? Porque se é uma graça mesmo, um favor imerecido, então, tecnicamente, eu não precisaria seguir lei nenhuma. Eu poderia cultuar outros deuses, poderia ter imagem de escultura, poderia ir no terreiro espírita, poderia fazer o que eu quisesse, fazer um trabalho de macumba, porque afinal o sacrifício não foi perfeito. Não, amadinho, mas aí você está pecando. Pecando baseado em quê? Na lei de Moisés. Não é a lei que não serve para nada? Não, mas essas coisas servem. Ah, então se algumas coisas da lei servem, então a salvação não é tão gratuita assim. É gratuita, mas tem que seguir esses pontinhos que os pastores pincelam. Homossexualidade, imagem de escultura, espiritismo, esses pontinhos tem que ser seguido para não perder a salvação gratuita. Então, pessoal, isso chama-se paradoxo. O cristianismo nunca vai ser uma religião coerente por causa disso, com todo respeito aos cristãos que estão vendo, porque eles pregam uma coisa que eles mesmos não conseguem encaixar na teologia deles.
É uma salvação gratuita, um sacrifício perfeito. Deus mandou o seu próprio filho, né, para morrer na cruz, para todo mundo que acreditasse nele fosse salvo, mas tem que seguir os preceitos da lei. Porque se você violar um daqueles preceitinhos da lei que eles acreditam, não todos, né, só alguns preceitos, você perde essa salvação. Então que sacrifício perfeito foi esse? Faz algum sentido para vocês? Quer dizer, então, se um jovem, por exemplo, for homossexual, ele vai ter que passar a vida inteira reprimido para não perder a salvação, porque senão ele vai estar violando uma lei que já não vale para mais nada. Senão ele invalida o sacrifício de Cristo. Paradoxo, pessoal. Então é complicado, né? Por isso que eu prefiro religiões que são mais realistas, né? Racionalistas. Por exemplo, budismo, judaísmo, são religiões que têm um pouco mais de racionalidade. Porque essa mistureba confusa que surgiu com a teologia paulina, sabe, de que é salvo por graça, eu não preciso fazer nada, ela não consegue se sustentar em nenhuma igreja sequer. Nenhuma. Olha lá o Valadão. O Valadão prega a graça. Ele prega os preceitos de Paulo. Mas ele estava falando essa semana em que Deus odeia o orgulho. Tchan, tchan. Por quê? Está baseado em quê? Na lei. Então não é graça. Se fosse graça, a pessoa podia fazer o que quisesse, que ia ser salvo e pronto. Então ali é uma meia graça. Uma meia graça seguida de meia lei. Esse é o cristianismo, tá bom? Tá aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.